Bom dia, caros alunos. Sejam bem-vindos a esse vídeo de Short Review. Meu nome é Gisele Ferraz, sou doutora em solos, pesquisadora, e hoje eu vou trazer algumas perspectivas do solo como uso na ciência do solo para a agricultura. Quando a gente fala de perspectiva do solo, aqui nós temos um perfil do solo, nós podemos observar que o solo, a depender do uso, ele tem uma perspectiva. No vídeo de hoje, eu trago para vocês a perspectiva da física, levando em consideração tanto a massa como o volume. Como vocês podem ver esse perfil de solo, que tem algumas plantas aqui, o que você pode ver? Que o solo, ele é, nessa condição, um provedor tanto do suporte da planta, assim como um provedor de algumas condições do solo, que vai promover uma boa disponibilidade de ar, né? Que é o oxigênio. Quando a gente fala do solo, nós estamos falando de uma solução, então é um provedor de oxigênio e um provedor de água. Mas onde que a água, onde que o solo vai se armazenar essas duas condições, tanto disponibilidade de água como de oxigênio? No solo, nos poros, né? E é o espaço vazio do solo. Só que quando nós pensamos em porosidade, quando nós pensamos na perspectiva de volume, há outras condições que devem ser observadas. Por exemplo, vamos descrever esse perfil aqui, nessa perspectiva de volume. Então, vamos aqui desenhar um perfil do solo, né? Vamos tentar desenhar um perfil mais próximo do solo, onde nessa condição, por essa perspectiva, o solo ele é um ambiente trifásico, né? Então, ele pode ser dividido nas três fases. A fase líquida, né? Que é aqui nós vamos falar como a água, que é uma solução que você pode se encontrar dentro dos poros. Você pode também ter ali dentro do poro a presença de oxigênio, que também é uma solução gasosa, mas aqui vamos chamar de oxigênio, e aqui a parte sólida, que é nada mais do que as partículas, tanto as partículas minerais como as partículas orgânicas. No caso das partículas minerais, nós sabemos que são areia, silt e argila, né? A associação entre elas, juntamente com a matéria orgânica do solo. Tranquilo. Então vamos lá, abrir essas duas perspectivas, né, do solo nessa situação. Vamos lá. Se a gente dividir o solo nesse ambiente trifásico, vamos observar o solo inicialmente pela perspectiva do volume. Ah, professora, como é que eu vou? Qual é a amostragem que eu faço para ter essa visão do solo na perspectiva de volume? Sabe quando você faz aquela amostra no campo, que você usa um anel volumétrico, que é pré-requisito que o solo não seja deformado? Ali você está construindo a perspectiva do solo levando em consideração o volume. Quando você coleta todo aquele anel, né, sem alteração do volume do solo, da porosidade, aquele volume total do anel, nós vamos denominar aqui como volume total, tá bom? Dentro desse volume, existe um volume de sólidos, tá? É ali o espaço que está sendo preenchido por areia, silt, argila e matéria orgânica. Tá? Então, vamos chamar de volume de sólidos. O espaço vazio, que é o espaço poroso, aqui vamos chamar de volume vazio, tá bom? Aquele espaço poroso, por essa perspectiva, ele pode estar sendo preenchido por água, aí no caso vamos chamar aqui volume de água, ou pode estar preenchido por ar, volume de ar. Perfeito, né? Então, nós temos essa perspectiva do solo através do volume. Nós temos outra perspectiva também do solo através da massa. Então, vamos apagar esse Szinho aqui. Estamos. Então, vamos ver o solo por essa perspectiva da massa. Quando vocês vão usar essa perspectiva?
Quando vocês fazem aquela coleta do solo, que é uma coleta direcionada para análise de fertilidade, para análise de textura, por exemplo, na qual você coleta, você vai lá, faz a coleta com a trincheira, seja lá o equipamento que você utiliza, você pega aquele solo que ele é deformado, aqui nós temos um solo não deformado. Nessa amostragem, você vai coletar um solo deformado, ou seja, onde esse espaço poroso ele é modificado, tá? Chega no laboratório, geralmente, a depender da análise, você vai fazer uma terra fina seca ao ar, que é uma terra, é que esse solo que chega no laboratório e vai ser secado, né, em ambiente natural, e vai ser peneirado com o tamanho, numa peneira de malha, tamanho menor que 2 milímetros. Essa amostra vai ser direcionada para análise de fertilidade, para análise de textura, tá? Então, é essa perspectiva que nós vamos traçar agora. Quando nós falamos daquele saquinho lá que você levou, aquela amostra que você levou para o laboratório para essas análises, nós estamos falando que ali a gente pode chamar ali como uma massa total. Tudo que tem ali dentro, tá bom? Dentro dessa massa total, assim como nós tínhamos o volume de solo, também existe a massa de solo, né? Essa massa de solo é a junção de quê? É o peso, né? A massa da areia, silt e argila e matéria orgânica, obviamente. Oxigênio, a gente sabe que o ar não pesa, então, consequentemente, a gente ignora, tá? Essa massa que não existe. No entanto, a gente tem uma massa de água. Então, vamos chamar aqui massa de água. O que isso significa? Aí você fala, não, professor, ali colocou para secar, então não tem água. Não, lembra lá quando vocês estudaram sobre a relação da água-solo, que existe uma água, um estado de energia da água, onde a água vai estar associada com a argila, adsorvida na argila. Então, mesmo ali que você colocou o solo para secar, ainda existe uma quantidade, uma massa de água associada àquele solo. Então, por isso que quando nós falamos que ali você tem uma massa total, existe a massa do solo associada com a massa da água. Olha que legal, nós temos duas perspectivas agora do solo. Tanto o solo levando em consideração o seu volume, assim como levando em consideração a massa. Quando nós temos relação massa-volume, existe um atributo que é muito trabalhado, que é importante vocês saberem, que é a densidade, tá? Vamos aqui, que é a densidade. Quando nós falamos em densidade, nós temos duas formas de estudar a densidade, que é, vamos diminuir um pouquinho aqui, que é a densidade do solo e a densidade de partícula. Partícula que nós estamos falando de quem? A partícula mineral do solo, tá bom? A partícula do solo. Então, quando nós falamos de ambas as densidades, nós estamos falando da densidade do solo. Então, nós estamos falando dessa massa, tá? Então, é a massa do solo seco, tá? A gente não considera a água. O que é densidade? Densidade, em ambas as situações, densidade é massa sobre volume. Olha a perspectiva, você vai unir a perspectiva da massa sobre a perspectiva do volume. Quando nós estamos falando de densidade do solo, se é massa, densidade do solo, então é massa do solo. Então vamos pintar de vermelhinho aqui. Quem é? Massa do solo. É aqui, ó. Você desconsidera. Vamos deletar esse aqui, colocar vermelho. Você desconsidera, você, no caso, vai desconsiderar o peso, tá? Você vai desconsiderar a água. Peraí, escreve. Vamos lá. Então, você desconsidera a massa do solo, que é esse aqui. Você considera a massa do solo. E o volume, no caso, nessa situação, como você está falando, a densidade do solo, você usa o volume total.
Então, o que que significa densidade do solo? Significa que dentro daquele anel volumétrico, dentro de todo esse volume que pode ser preenchido por minerais, pela parte sólida, né? Parte do mineral é a matéria orgânica, água e oxigênio, você faz uma relação para saber quanto se tem ali dentro daquele volume de parte sólida. Então, por isso que é massa sobre volume, só que massa do solo seco, tá? Então, é sempre a massa do solo seco. Então, vamos lá. Aí, aqui você pode ter a representação ou em gramas por centímetro cúbico, ou em quilos por, por metro cúbico. Aí depende de como você está fazendo a entrada a reentrada, né, o input dos dados. Quando nós falamos de densidade de partícula, também é massa do solo, tá? Sempre que nós estamos falando do solo, desconsiderando a água. Então, densidade de partícula também é massa do solo seco. Dividido por quem? Só que aqui, olha só, na densidade do solo, nós tratamos com o volume total do solo. Só que para a densidade de partícula, nós vamos tratar com volumes que é ocupado apenas do sólido. Então, vamos aqui, ó, riscar de vermelho aqui, o que nós vamos usar na densidade de partícula. Então, a densidade de partícula é uma relação de massa seca, ambas, ó, massa seca, dividida sobre o volume ocupado do solo. É a mesma coisa, você pode fazer a representação dos dados ou em gramas por centímetro cúbico ou em quilos por metro cúbico. Então, aqui nós temos a densidade de partícula associado à densidade do solo. Densidade do solo também vocês podem encontrar na literatura como densidade aparente. Agora, olha só que legal, o que a gente pode encontrar aqui. Se você tem uma relação de uma densidade do solo, que é massa do solo seco, sobre volume total, e uma densidade de partícula, que é massa do solo seco, só que pelo volume do sólido, olha só, quando a gente está fazendo uma relação de volume, aqui embaixo, volume total, que veio por aqui, e volume de sólidos, que veio por aqui, se você relaciona densidade do sólido com densidade de partícula, quem é que fica faltando nessa relação? Opa, aqui eu vou ter volume de sólido, desculpa, aqui é volume de vazio. Quem fica faltando? Volume de vazio. Então, quem é o volume de vazio? É o volume ocupado por poros. Consequentemente, você pode fazer a relação, né? Você pode utilizar essas duas fórmulas, essas duas situações, né? Tanto a densidade do solo como a densidade de partícula, para encontrar quem? A porosidade, que é o volume de vazios. Como é que você pode fazer isso? Então, você sabe que porosidade, de forma indireta, porosidade total, pode ser encontrada através da fórmula 1 menos densidade do solo, que é esse valor, sobre densidade de partícula, vezes 100. Por que você pode utilizar essa fórmula para encontrar densidade, porosidade total? Porque pensa bem, aqui você ignora. Qual a diferença de volume total e volume de sólidos? Obviamente, é o volume de vazios, que é o volume poroso. Então, aqui eu trouxe para vocês duas perspectivas sobre a visão, né, do solo, tanto em questão de volume como de massa, para vocês entenderem as densidades que estão associadas a essas duas relações e, consequentemente, a densidade, a porosidade do solo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato por e-mail. Abraços e um bom final de semana.